Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará. Bem, então vamos dar continuidade às resoluções de questões da nossa série. Então esta é a terceira questão, é uma questão do Enem de 2019, ou seja, do último Enem que a gente teve. Fala o seguinte, as informações importantes são: é dado um quadro no qual informa o número de médicos em determinados anos de uma certa cidade, ok? E ele diz o seguinte, que esse comportamento, né, ele tem um crescimento linear, ok? E ele diz então ele pergunta, né, qual a previsão de médicos então para 2040. Então, vou colocar aqui repetir aqui as informações. Então, 1980 eu tinha 137 médicos, tá? Em 1985 eu tinha 162 médicos, tá? Em 1995 eu tenho 212 médicos. 2010 287. E em 2040 aí eu não sei, tá? Isso é o que a gente deve determinar. Então, a pergunta é: professor, como que eu vou saber, né? A resposta vai estar intimamente ligada a essa frase aqui, ó, tá? Ele fala que o crescimento do número de médicos nessa cidade, ele tem um comportamento linear, certo? Ele tem um comportamento linear. O que isso significa, professor? Bem, o seguinte, está dizendo que a taxa com que, assim, o número de médicos que vai aumentando ao passar do tempo é constante, certo? Ó, vamos analisar o seguinte. Ok, de 1980 para 1985, passaram-se quantos anos? Foram 5 anos, ok? Ok. E quantos médicos aumentou, né? Eu tinha 162, eu tinha 137 e passei a ter 162. Então eu tive um aumento aqui em 25 médicos, certo? Vou botar só assim, ok? Ou seja, foram 25 médicos em 5 anos. Então aqui eu tive um aumento médio de 5 médicos, certo? Por ano. Ok? Então vamos lá. Vamos repetir essa mesma ideia, tá? Nos demais anos. Então, de 1985 para 1995, eu tive 10 anos aqui, certo? 10 anos se passaram. 10 anos. Bem, e qual foi o aumento de médicos que eu tive, né? Eu tinha 162, e eu passei a ter 212, né? Então, aumentaram aqui 50 médicos, certo? Então, eu tive um aumento de 50 médicos ao longo de 10 anos. Ou seja, eu continuo tendo, então, um aumento de 5 médicos por ano, tá? 5 médicos por ano. Então, ó, observem que, né? Isso daqui, ó, é o que está sendo representado como o crescimento linear, ou seja, o crescimento, né, ele é constante, né? Então, a cada ano é como se aumentasse 5 médicos, e é nisso que a gente vai se basear. A gente já estaria capacitado a responder a questão, né? Mas vamos só conferir como esse número de 5 médicos por ano ainda persiste
quando a gente for analisar agora até 2010, né? Então, bem, aqui de 1995 para 2010 foram 15 anos, ok? E eu tinha 212, né? 212 e passei para 287. Então aqui aumentaram em 75 médicos, certo? Se você divide 75 por 15, né? Novamente vai lhe dar o número de 5 médicos por ano, ok? Então, observem que novamente apareceu 5 médicos por ano. Isso tudo porque foi dito que o crescimento é linear, certo? Então, ok. Agora, de fato, vamos responder a questão que a gente quer, tá? Quer saber quantos médicos teriam em 2040. Então, como que a gente faz isso? Então, vamos lá. É só a gente ver quantos anos se passam de 2010 para 2040, né? Quantos médicos se passam? Se passam 30 anos, né? 30 anos. Então, bem, e agora, em quantos médicos vai aumentar? Ora, agora é o seguinte, eu sei que aumenta 5 médicos por ano, certo? Então, como se passam 30 anos, eu vou ter 30 vezes 5, né? Que vai dar 150. Né? Isso daqui foi o que eu fiz, né? Vou colocar aqui de outra cor. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando o quê? 5 vezes 30. Esses 30 são a quantidade de anos que eu tenho. E o 5 é o meu crescimento constante, que eu sei, tá? Então, aqui quantos eu voltei, né? Então, agora eu já posso responder, né? E vai ter o quê? Né? Eu vou ter 287 mais o que aumenta, que é 150, tá? E isso vai me dar um total de, vou colocar aqui, 437, ok? Aqui a gente analisou todos os anos, né? Mas, sabendo que o comportamento já é linear, na hora da prova, como você precisa ganhar tempo, o que você poderia ter feito, né? Vou destacar aqui em outra cor, tá? Você poderia ter feito somente essa parte aqui, ok? Você poderia ter analisado essa parte aqui. Por quê? Né? A partir do momento que você soubesse que o crescimento era de 5 médicos por ano, você já poderia ter saído daí e ter feito essa última conta aqui, tá? Que você já saberia que era 5 médicos por ano, você só passaria a ver a conta de 2010 para 2040, 30 anos. Se eu tenho 30 anos, a cada ano aumenta 5 médicos, então 5 vezes 30, 150, vai aumentar 150 anos. Eu já tinha 287, com mais de 150 que aumentou, 437, ok? Essa conta aqui do meio, você não precisaria ter feito. A gente fez aqui só para ficar mais claro e vocês entenderem essa ideia de crescimento linear, tá bem? Então, foi colocado lá as alternativas, 437 nessa questão corresponderia ao item C, tá bom? Espero que tenha ficado claro essa questão para vocês. Se ficou alguma dúvida ainda, vocês podem mandar algum comentário e a gente tenta sanar essas questões, ok? Muito obrigado a atenção de vocês e até a próxima.